Hello, people! Como é que vocês estão? Esse é o nosso último vídeo de 2024. E como tema eu escolhi a gente falar sobre os melhores livros que eu li em 2024. Mas primeiro, roda a vinheta. Em 2024, eu li menos livros do que eu gostaria. Aliás, todo ano é assim, né? Eu sempre acho que poderia ter lido mais um pouquinho. Mas em 2024, em especial, eu notei que eu estudei muito menos e li muito menos porque eu tive outras atribuições. Vou botar aqui embaixo na descrição para vocês a lista dos livros que eu li esse ano, tá? Depois quem se interessar. E vou falar daqueles que eu gostei mais, os meus preferidos, os melhores livros de 2024. E espero que vocês aproveitem. Como não poderia ficar de fora, o primeiro livro que eu vou apresentar para vocês não é o primeiro, são 3, né? Porque é a coleção do Kolakowski, as principais correntes do marxismo. Este foi o livro, inclusive, que nós lemos no primeiro semestre de 2024 no Clube do Livro. Foi um dos melhores livros que eu li no sentido de abranger o marxismo para além de Marx. Ele vai falar do pré-Marx, do socialismo pré-Marx, vai falar dos desdobramentos pós-Marx e vai falar também, óbvio, de Marx. Mas, de forma geral, o Kolakowski, ele faz críticas muito contundentes e pertinentes ao marxismo. Inclusive, o Kolakowski, que era polonês, ele foi marxista, gente, ele foi defensor do marxismo, até ele vivenciar o marxismo, como acontece com tanta gente, né? Até a Polônia estar tomada pelo marxismo e ele vê que aquilo não dava tão certo assim. E aí ele faz críticas bem contundentes e muito boas, inclusive. Tá? Foi o Clube de 2024, são os meus 3 primeiros livrinhos para vocês. Nas principais correntes do marxismo, então, Kolakowski vai fazer uma avaliação ali, tanto histórica, quanto teórica, quanto prática do marxismo, tanto das suas origens pré-Marx, como a época ali instaurado e dos escritos de Marx e também pós-Marx. Então, assim, ele é bem completo, ele vai chegar mais ou menos até a Escola de Frankfurt, tá? Até um pouco depois da Escola de Frankfurt, e vai vir com os socialistas utópicos, antes do Marx. Então, ele vai cobrir uma área de história muito grande, mas que é muito rico para que a gente entenda esse desenvolvimento das ideias socialistas marxistas. Como o PCO, por exemplo, as ideias do PCO que a gente fica brincando com os twitters dele, falando que a gente concorda com aquelas ideias, é porque eles são ortodoxos, tá? São das ideias iniciais de Marx, que, por exemplo, não fala em desarmar a população. Mas não se desarma a população até que se tenha o controle hegemônico daquilo. Tanto é que uma das primeiras coisas que são feitas após os bolcheviques terem tomado o poder foi desarmar a sua população. Então, essa moldagem que as ideias esquerdistas vão tendo durante o tempo, vai mostrando que é sempre adaptável. É como se fosse uma religião sem os seus dogmas. Ele não tem dogma. Tudo pode ser adaptado e readaptado para as circunstâncias de cada tempo, para que eles tenham sempre essa promessa de um futuro, de um devir maravilhoso, de um paraíso na Terra. Em seguida, tem este aqui, Marxismo na Contramão do Bom Senso, do Carlos Eduardo Bresciani. Um brasileiro, né, falando do que acontece com o marxismo no Brasil. Óbvio que ele vai vir um pouco antes, mas vai falar principalmente da tomada cultural do que o marxismo vai ter, principalmente no final do século XXI. E assim, o que eu gostei deste livro em especial é a questão dele detalhar como que a esquerda tomou as instituições, como que culturalmente a esquerda conseguiu fazer uma hegemonia de ideias no Brasil. Outra parte que eu gostei bastante é que o Bresciani, como outros autores também, que não é o primeiro que faz isso e nem é o último, de vários que eu já li, que faz uma conexão entre o marxismo e uma religião secular. Aliás, cada vez mais eu vejo essa conexão. Aliás, tem outro livro que eu vou citar aqui para vocês, essa conexão entre a base do cristianismo, da mitologia cristã, com a ideia do marxismo enquanto religião secular, enquanto pegando a queda do homem, pegando a ideia de quem é o Salvador, é óbvio que sempre trazendo para essa ideia materialista dialética do Marx, mas tratando sempre com uma ideia de uma religião, mais do que uma ideologia, mas uma crença que deve ser adorada como uma religião, que deve ter uma fé cega como a da religião. Outra parte que eu gosto muito do Bresciani é que ele é sempre muito irônico, né? Ele ironiza e satiriza muito os marxistas e a forma como o marxismo é levado a pessoas que normalmente não têm uma cultura
cultura pré-estabelecida, valores pré-estabelecidos, e que pegam aquelas pessoas ali meio que no meio do caminho para abraçá-las, como se fosse uma religião, que é o que ele vai defender aqui durante todo o livro, que o marxismo é uma espécie de religião secular. Do livro do Brecht, vou citar um texto aqui para vocês, que vocês vão entender bem a crítica que ele fala sobre a questão da religião secular. Esse trecho está na página 279 do capítulo 10. O sistema comunista é erigido nesse patamar em uma obra perfeita, livre de qualquer crítica, sagrada, a única possuidora da verdade absoluta que poderia levar a humanidade a um estágio superior de desenvolvimento, a paz e a harmonia perenes. Na imodesta opinião de seu projetista, os demais sistemas do mundo eram, sem exceção, incapazes de promover um mínimo de equilíbrio aos governados. Sob o argumento de qualquer ataque à pretensão comunista, é desprovido de razão por ser contaminado pela tradição capitalista. O regime protege a si mesmo com uma capa de blindagem, e mesmo diante de tantos reveses que tenha causado na história da humanidade, sobrevive insistentemente, ainda que por vezes adaptado. Nesse ponto, a doutrina adquire aspectos da verdadeira religião secular, apta a descrever a origem do mal do mundo e a forma de recuperar a paz perdida. O caráter devocional é outro dos aspectos que garante a preservação do marxismo até os dias atuais. É bem interessante porque quando ele fala de religião secular, e não só ele, né, mas outros autores, mostram como o comunismo ele se coloca, né, as ideias comunistas, as ideias marxistas, elas se colocam como salvadora da humanidade, como a única e exclusiva verdade. Por isso que eu acho que tem tanto essa ideia de que ele se coloca no lugar do Cristo, ele se coloca no lugar do cristianismo, mas com todas as ideias sendo verdades absolutas, desde que elas possam ser adaptadas às realidades, que é o que a gente viu que aconteceu com as ideias marxistas no decorrer dos anos. Ela foi readaptada, tanto é que tem os neomarxistas, né, tem os marxistas ortodoxos ainda. Outro livro que, inclusive, eu falei dele lá no Instagram, mas óbvio que, né, de uma forma mais resumida. Gente, eu não vou saber falar o nome desse autor. Eric von alguma coisa. É um nome muito difícil. E o nome do livro é Liberdade ou Igualdade, o Dilema da Era Moderna. A cada dia que passa, e com as coisas se desenrolando da forma que tem se desenrolado no Brasil, com a questão de ideias de totalitarismo, com ideias de censura prévia, com o crescimento enorme do Estado, de forma a meio que engolir a gente, do Estado estar enfiado em todos os meandros da nossa vida, eu tenho cada dia mais entendido os libertários. Ainda acho eles utópicos? Ainda acho eles utópicos. Mas ainda assim, eu tenho flertado muito com as ideias libertárias, porque gera uma raiva, não é nem o nome raiva, gera uma revolta quando a gente pensa em como o Estado ele não diminui, ele não vai diminuir por si próprio, né? Que enquanto a gente não agir para diminuir o Estado vai estar cada vez maior, vai estar enfiado cada vez mais nas nossas vidas, vai ser cada vez mais essa mão que sufoca o nosso dia a dia, que cria barreiras e problemas e que consome o nosso dinheiro, tá? De forma errônea, 99% das vezes, né, que é como se queimasse o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro, principalmente com a carga tributária que a gente tem enfrentado no Brasil, que vai puxando essa ideia de que o Estado está sempre sufocando a vida da gente. O que o Eric von alguma coisa, que eu não sei falar o nome dele, vai defender aqui é que a democracia pode não ser esse santo graal que a gente sempre ouve o tempo inteiro, em defesa da democracia. Não é esse santo graal que a gente ouve o tempo inteiro, que a democracia é a coisa mais especial que nós desenvolvemos. Pode ser até que hoje ainda seja o sistema político menos pior que nós tenhamos, mas não significa que ele não esteja impermeado de imperfeições e que essas imperfeições tenham sido cada vez mais fomentadas por esse Estado gigante que nós temos o tempo inteiro. Então, cada vez que ele defende essa ideia de que é impossível você ter liberdade e igualdade, principalmente da forma como a gente
foi cooptado na ideia da Revolução Francesa, na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, essa liberdade e essa igualdade, elas são incompatíveis. É impossível você oferecer liberdade e querer que todos sejam iguais. A partir do momento que eu ofereço liberdade para os indivíduos, eu vou ter indivíduos que vão desenvolver mais, que vão gerar riquezas, enquanto eu vou ter indivíduos que não vão gerar riqueza e que vão viver na pobreza, porque o estado natural do homem é a pobreza. A riqueza não é o estado natural do homem, tá? A riqueza ela é conquistada, ela é gerada e nem todo mundo está disposto a pagar o preço de se gerar riqueza. Então, assim, quando ele levanta essa bandeira de que a liberdade e a igualdade elas são incompatíveis em si, ele vai levantar também essa bandeira de até que ponto a democracia é esse santo graal que a gente deve defender com unhas e dentes da forma como ela é. No Brasil, né, e aí trazendo um pouco para a nossa realidade, no Brasil a gente tem um problema gigantesco porque a gente nem tem um parlamentarismo puro e nem tem um presidencialismo puro. A gente tem um semipresidencialismo e que acabou virando um partidarismo de coalizão ali dentro do Congresso e que meio que vende esse Congresso o tempo inteiro e a gente não consegue equilibrar. O nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político, ele não funciona. Isso está provado que não funciona. Nós escolhemos sempre os piores. Então, assim, é a gente repensar se a democracia é tudo isso que deve ser defendido a unhas e dentes da forma que ela tem acontecido, que a gente está vendo que não está dando certo. Outro ponto controverso que o Eric vai trazer aqui no livro é a ideia de que a democracia é a semente do autoritarismo. Ele vai fazer uma linha do tempo ali, mostrando que, de forma geral, a democracia, da forma como ela é feita hoje no Ocidente, acaba levando a movimentos totalitários, o que a gente está enxergando acontecer, e às vezes, enquanto a gente está ali dentro da situação, é difícil a gente avaliar, mas se observarmos de forma geral o totalitarismo que a hegemonia esquerdista trouxe para o Ocidente com a cultura woke, com o movimento woke, tem muito a ver com a ideia que o Eric traz aqui dessa democracia que acaba sendo uma ditadura da maioria. Eu não vou falar que eu concordo 100% com as opiniões do Eric, mas ele levantou boas questões na minha cabeça no sentido de: será que a democracia é o melhor? A gente pode, às vezes, sim contestar a democracia. A democracia não é um santo graal que a gente deve levantar e falar que todos devem ter direito a voto. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que recebem a ajuda governamental e vivem dessa ajuda governamental e acabam mantendo o status quo porque depende daquele dinheiro para sobreviver, ou se a gente deve tirar ou não essas pessoas o direito de votar, já que ela está recebendo diretamente do governo a sua fonte de sustento. Então, assim, o que esse livro me trouxe foram muito mais questionamentos do que exatamente respostas. Apesar dele defender aqui que a democracia traz sempre essa ideia de ser uma semente totalitária, que no seu desenrolar ela sempre vai acabar em algum regime totalitário, e aí é meio que um ciclo, vem a democracia, essa mesma democracia desenvolve um sistema totalitário, as pessoas se revoltam contra esse sistema totalitário, volta uma era mais democrática e novamente ela é esmagada e vai para um regime totalitário, mas me levantou essas questões de até que momento a gente pode repensar os nossos sistemas políticos se o sistema democrático representativo democrático que nós temos hoje é o melhor ou ele pode ser reavaliado. E eu acho que a gente sempre pode melhorar. É óbvio que a gente não vai ter um sistema político perfeito. Não existe o sistema político perfeito, porque nós somos homens, sistemas políticos são criados por homens, homens são imperfeitos, os sistemas criados por esses homens serão imperfeitos. Sempre vai ter uma forma de você corromper aquele sistema, mesmo que ele seja criado com pesos e contrapesos, o que não é o caso do Brasil, porque os nossos pesos e contrapesos, eles não são balanceados. Por isso que hoje a gente tem tanto problema de tomada de poder por algum setor, por um dos poderes. Por vezes o executivo, por vezes o legislativo. Hoje nós temos um ativismo judiciário, né, uma preponderância do judiciário em cima dos outros poderes, mas ainda assim a gente vê que dá para a gente contestar, dá para a gente repensar a forma como o nosso sistema político funciona. No livro do Eric, no capítulo 4, na Democracia e Monarquia, ele vai falar sobre: podemos resumir as nossas críticas à democracia nos seguintes tópicos.
A democracia, com exceção da democracia direta, que só é praticável em pequena escala, e ele fala mesmo dessa democracia que a gente realiza, sei lá, dentro de um condomínio fechado, que são poucas pessoas, que você consegue debater, que você consegue fazer uma votação direta. Por exemplo, hoje nós temos uma democracia representativa no Brasil. Então eu não vou lá e voto leis. Quem votam as leis são aqueles que foram eleitos por nós para nos representarem dentro da Câmara e do Senado. Então, assim, a gente não tem uma democracia direta, é uma democracia representativa. Tá? Não é uma forma de soberania dos povos. É essencialmente um governo sentimental, na melhor das hipóteses apenas irracional, mas comumente antirracional e anti-intelectual. Estimula a corrupção de variadas maneiras, trazendo grandes prejuízos morais à sociedade. Desperdiça o material humano de que dispõe. É, de um ponto de vista histórico, uma irmã da heresia liberal, o liberalismo sectário, com a qual aprendeu a desconfiar de verdades objetivas e do qual herdou os vícios do militarismo e dos nacionalismos étnicos e raciais. É por causa do princípio igualitário, teologicamente incompatível com a liberdade. A democracia fica no último degrau da escala que leva ao autoritarismo moderno. É incapaz de prosperar sem o apoio de uma sociedade repressiva, em parte ou completamente autoritária, exercendo uma pressão horizontal sobre os indivíduos. É coletivista e repudia o indivíduo. Só atingiu sucesso em países protestantes e falhou por essas e por outras razões nos países católicos da Europa. E detalhe, tá? Quando ele faz esse número 10 aqui, são 10 pontos, né? Ele vai sempre defender essa ideia dos países protestantes, vai atacar um pouco a questão dos países católicos, da tolerância católica. É óbvio que nenhum autor, ele é livre de seus próprios vieses, tá? Então ele vai defender coisas aqui, aí eu vou voltar. Eu não concordo 100% com o autor, mas esse livro em especial, ele me levantou muitas e muitas questões que eu ainda vou responder a partir do momento que eu vou lendo outros autores que contraponham as ideias desse autor. Então, esse livro em especial, ele não me trouxe muitas respostas, ele me trouxe muitos questionamentos, que também são importantes. Ainda falando um pouquinho sobre a questão do Marx, eu não poderia deixar de fora o livro da maravilhosa Damarise Choms, né? Vocês sabem aqui que eu sou muito admiradora do trabalho dela, inclusive ela vai lançar outro mínimo em breve, então iremos aí conferir. Mas o mínimo da Damarise Choms, que é o mínimo sobre Marx, eu gostei bastante porque é uma porta de entrada muito boa de você entender o contexto da era Marx. O que eu sempre elogio da Marise e que ela imprimiu maravilhosamente bem nesse livro é a questão da imparcialidade. A Marise, ela nunca coloca a opinião dela sobre Marx. Ela não coloca eu acho isso, eu acho aquilo. Ela colocou aqui qual é o mínimo que você deve saber para entender Marx. Ela vai colocar quais são as ideias do Marx, o que o Marx defende, sem juízo de valor se isso é bom, ruim, mal, legal, nada disso. Ela está simplesmente explicando o que é Marx, quais são as teses que Marx defende, o que Marx fala. É isso, tá? Basicamente é o que tem aqui. Para quem tem aí uma ideia rasa sobre o que é o marxismo, é uma ótima porta de entrada, tá? Principalmente eu achei bem legal para a gente apresentar para jovens, tá? Para jovens que estão começando a entender o seu contexto, começando a entender o contexto histórico que nós estamos inseridos. Então é bem interessante para quem aí está no pontapé inicial. Tem 2 livros que eu não tenho eles aqui físico, eu vou botar aqui a imagenzinha deles para vocês, que foram livros que eu li digitalmente. Aliás, eu tenho lido cada vez mais livros digitais, porque, né, o meu bolso não acompanha o tanto de livro que eu quero ler. E segundo, que às vezes é bem prático, tá? Quem tem aí iPad, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês como que eu estudo pelo iPad. Mais um deles é O Conservadorismo, do Robert Nisbet, que foi o livro que a Marise Choms usou no seminário dela de ideologias, tá? Quando ela foi falar sobre o conservadorismo. E o Nisbet, em especial, eu gosto muito da parte que ele traz o conservadorismo enquanto ideologia. Eu li, na mesma proporção, outros autores como Kirk, por exemplo, que defendem que o conservadorismo não é uma ideologia. E eu concordo com os dois, apesar de falar que uma é ideologia e outra não é ideologia, porque vai ter um conservadorismo com um projeto político, já de ação política,
pós aí Revolução Francesa, e há ainda o conservadorismo que é voltado para a ideia de ciências sociais, da ideia de conservadorismo como prática social, como cultura, não como exatamente a ideia de ideologia. Então eu vou concordar com os dois, porque eu acho que há esses dois tipos de conservadorismos, que apesar de terem o mesmo nome, falam de coisas um pouco diferentes. Tanto é que o Nisbet ele vai falar o seguinte: a verdade, meus senhores, é que um estadista é o produto de sua época, um filho das circunstâncias, a criação do seu tempo. Um estadista é essencialmente uma personagem prática e, quando é chamado a assumir um cargo, não tem que inquirir que opinião poderia ter ou não ter sobre este ou aquele assunto. Tem apenas que averiguar o necessário e o útil à medida do mais exequível a ser tomada. Então ele vai defender aqui que o conservadorismo, sim, é uma ideologia, e vai colocar o conservadorismo com essa ideia de uma ideologia situada no tempo e no espaço. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o conservadorismo americano é diferente do conservadorismo brasileiro, que é diferente do conservadorismo inglês. Inclusive, o Coutinho ele vai trazer também essa ideia do conservadorismo ser situado no tempo e no espaço. Lembrando que nós somos filhos do nosso tempo. Inclusive, foram essa dicotomia entre ser ou não uma ideologia e eu ler diferentes autores que afirmam que sim e afirmam que não, que eu comecei a questionar, e é uma coisa que já me incomoda muito na internet, os neoconservadores, com essa ideia de como você deve se portar, como você deve se vestir, ser um cosplay dos anos 60, né? Esse tanto de cursos sobre feminilidade, sobre lembrar qual é a essência da mulher, só que com uma ideia muito caricata, muito burguesa, né? Uma ideia de família burguesa, não uma ideia de família real, não uma ideia de indivíduo real situado no seu tempo. Então, se hoje tem essas influências aí que colocam que a modéstia da mulher está voltada para o tipo de roupa que ela veste, ou com o batom vermelho que ela usa, ou com a maquiagem que ela não usa dentro de casa com o seu marido, sabe? Esse tipo de conservadorismo caricato que tá super em alta na internet, né, nas redes sociais, é uma forma da gente repensar a ideia do conservadorismo como uma cultura, como uma ideia de o que é bom deve ser conservado, o que sobreviveu ao tempo, o que é aquilo que o tempo provou que é real, que é bom, que dá resultados bons, e não essa ideia desse conservadorismo caricato. É uma coisa, aliás, que me incomoda muito, é essa ideia que hoje nós temos desse conservadorismo caricato, da mulher vestida como se ela estivesse nos anos 60, com a ideia aí de uma tradição de usar véu na igreja, que já não se usava há tanto tempo, com a ideia de uma família burguesa, de que o homem tem que ser o provedor e que a mulher não pode ajudar financeiramente a casa, que ela necessariamente tem que ser uma dona de casa. Não, a gente também é instalado no nosso tempo, no nosso espaço. A gente está falando de realidade Brasil, a gente está falando de realidade de muitas famílias que não conseguem sobreviver com uma renda só, e nem por isso o homem deixa de ser, né, o cabeça do lar. Mas ainda assim, tem muito essa discussão desse conservadorismo caricato e até meio feio, né? Pra mim é muito feio essa ideia do conservadorismo caricato. Tanto é que no primeiro vídeo que eu fiz e que eu coloquei lá a cara de esquerdista, porque eu não me visto como uma cosplay dos anos 60, eu uso esmalte vermelho se eu quiser usar, eu tenho um monte de tatuagem e nem por isso eu deixo de observar a ideia da prudência, da política da prudência do conservadorismo. Porque eu sou uma pessoa instalada no meu tempo, eu sou filha do meu tempo. Hoje é normal que as pessoas tenham tatuagem. Eu gosto de tatuagem, quero ter tatuagem. E isso não necessariamente me tira do espectro do conservadorismo. A gente começa a ter esse olhar caricato exatamente por esses influencers que a gente ficou ouvindo falando de um conservadorismo que não existe. O outro livro, que tem a ver também com a temática, são As Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho. Inclusive, eu até comprei agora a edição revista dele, eu vou ler novamente. E o Coutinho, ele vai falar dessa questão, novamente, do conservadorismo situado no tempo e no espaço. É claro que o Coutinho ele vai trazer um pouco mais perto da gente do que o Nisbet, ele vai trazer uma ideia mais de conservadorismo português e brasileiro, ele vai falar muito da questão da imperfectibilidade humana,
da questão do sentido de realidade, dos testes do tempo, de sobreviver aos testes do tempo, de uma reforma prudente daquelas coisas que não estão dando tão certo. Ele vai trazer exatamente as bases aí do que a gente defende enquanto conservadorismo. Inclusive, eu escrevi um texto que em breve eu vou achar uma forma de dividir com vocês. Eu ainda não sei se vai ser um blog, um site pessoal, ou se a gente vai abrir pelo Substract, mas eu vou achar uma forma de compartilhar com vocês, que eu faço bem esse comparativo sobre o conservadorismo ser ou não uma ideologia, e aí vocês vão entender bem do que eu falo, de eu concordar que é uma ideologia, mas também não é uma ideologia, tá? Mas aí, citando o Coutinho, a gente pode falar o seguinte: o conservadorismo poderá ser assim apresentado como uma ideologia de emergência. E no duplo sentido da expressão, porque emerge em face de que uma ameaça específica de caráter radical e porque o faz quando essa ameaça põe em risco os fundamentos institucionais da sociedade. Para mim fez super sentido quando ele destrincha isso no livro, quando ele coloca ali que o conservadorismo ele fica inerte quando as coisas estão acontecendo como devem acontecer, quando naturalmente a sociedade se ajusta. Tanto é que eu brinco que o conservadorismo, a gente pode dar uma olhada nele como se fosse o laissez-faire da ideia econômica aplicada no social. A ideia do conservadorismo é muito de que os próprios indivíduos, a própria sociedade, ela vai se adaptando e readaptando aos novos desafios que vão surgindo, aos novos problemas e problemáticas que vão surgindo dali. Diferente de quando a gente vai ver, por exemplo, a cultura woke, que vai sempre problematizar exatamente tudo. Vai achar problemas até onde não tem problemas, como se nós já não tivéssemos problemas suficientes para lidar. Então ele vai trazer essa ideia do conservadorismo como uma ideologia que emerge, né, que surge, que ressurge quando tem essa necessidade de que as coisas estão sendo manipuladas demais, o que a gente vai chamar de engenharia social, que é exatamente o que apregoa a esquerda o tempo inteiro, que a gente tem que moldar a história, que nós somos fatores determinantes da história, que nós somos agentes da história. Diferente da ideia do conservadorismo e dessa ideia que eu gosto de falar, que é o laissez-faire social, no sentido de que nós mesmos, nós como indivíduos e enquanto sociedade formada por indivíduos, somos meio que os freios e contrapesos uns dos outros, que nós conseguimos naturalmente fazer com que a sociedade evolua a partir do momento que nós vamos lidando com os problemas que surgem a partir do convívio social desses indivíduos. Esse ano eu comprei os livros da Patrícia Silva, né, da Petra de Rodinhas, tanto o que ela faz com a Nini Borges, que é o Corrupção da Linguagem e Corrupção do Caráter, como o ativismo woke está destruindo o Ocidente, quanto que ela lançou sobre o feminismo, né? Mulheres que o feminismo não vê. Tá? Inclusive, esse livro do feminismo da Paty virou assim, um dos meus preferidos. Ele foi muito, muito, muito bem escrito. A pesquisa bibliográfica dele é maravilhosa. Daqui dá para tirar 1 milhão de outros estudos, porque ela fez uma pesquisa bibliográfica assim muito, muito rica. Tá? E no Corrupção da Linguagem e Corrupção do Caráter, tanto ela quanto a Nini vão falar muito dessa questão do cancelamento e de como o politicamente correto tem sido uma tirania sobre nós. E a parte mais legal que eu achei do livro é que elas defendem que o woke é um movimento autofágico. Ou seja, ele já tá se engolindo. E a gente tá assistindo isso acontecer, né? É o tal de quem com lacre lacra, com lacre será lacrado. Porque é bem essa ideia de que é tão problematizante o tempo inteiro que uma hora vai pegar todas as pessoas. É impossível você ser woke e não cair em contradição em determinados momentos, porque é uma problematização de exatamente tudo. Elas vão mostrar aqui como o movimento woke destruiu a escola, destruiu a educação, destruiu a ciência, o saber científico, o desenvolvimento de pesquisas científicas, o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, de como essa semente woke, ela saiu minando tudo por onde ela adentrou. Inclusive, o último livro que eu quero falar com vocês, que é A Pedagogia do Marxismo, do James Lindsay. Inclusive, esse autor aqui, gente, ele vale muito a pena. Ele é tido como um autor democrata, tá, gente? Mas ele escreveu, junto com a Planck Rose, o Teorias Cínicas e o Injustiça Social. E aqui ele vai trazer exatamente como o Paulo Freire, ele defende aqui que o Paulo Freire
ou foi, né, o pai do woke. Essa pedagogia do oprimido vai fazer exatamente o que a gente chama hoje, né, de pirâmide do oprimido, de quão mais vítima você é na sociedade. Para vocês entenderem como o livro das meninas e o livro do Lindsay casam, eu vou ler 2 trechos deles, você vai entender como eles unem muitas ideias. O modelo de educação crítica também nasce dessa linha filosófica que consiste na defesa da expansão da consciência crítica dos alunos como forma de libertação. E esse seria o principal fim da educação. A consciência crítica é, em última instância, uma reforma do pensamento. Esse reforma do pensamento, o Lindsay vai falar que é lavagem cerebral, tá? Pois faz uma crítica ao capitalismo e às suas estruturas opressoras, com a intenção de promover um ambiente no qual os alunos se revoltem e sejam agentes da revolução. No Brasil, Paulo Freire é sem dúvidas, e aqui o Lindsay vai falar que não só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também. No Brasil, Paulo Freire é sem dúvida o nome mais reconhecido dessa escola de pensamento. E sua influência é tão vasta e profunda que o autor é considerado o patrono da educação brasileira. E aí, no prefácio aqui, deixa eu ver. Na apresentação, que quem fez é o Gustavo Moltach, aliás, o livro do Gustavo Moltach também, O Contra Toda Censura, é muito bom e recomendo, ele fala o seguinte: a pedagogia do oprimido não contém nenhuma proposta autêntica pedagógica para o oprimido. Freire apenas deseja transformar o oprimido em militante, para que ele possa lutar contra a ordem capitalista que teoricamente o oprime. Mas para Freire isso não é suficiente. Permitir o desenvolvimento pessoal e cognitivo dos alunos e entregá-los produtivamente à sociedade não são preocupações do mestre dos magos da pedagogia nacional. Para ele, o objetivo da educação não é ensinar, muito menos preparar alguém para participar da lógica exploratória do capital. A educação deve servir à política e ela somente é válida se produzir a conscientização marxista, se for libertadora da propriedade privada e demais amarras do capital, se contribuir para que os oprimidos entendam o jogo de forças da sociedade e assim possam se levantar contra a opressão estrutural da sociedade capitalista. E aí ele ainda vai completar: Freire é responsável pela política da sala de aula e por submeter os nossos alunos a sessões diárias de lavagem cerebral marxista. Então, assim, essa ideia de que a gente não entendeu ainda que a base que construiu toda essa hegemonia esquerdista cultural, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, porque a gente tende a pensar que Paulo Freire teve uma influência localizada aqui no Brasil, e não é isso, tá, gente? Ele é muito citado nos Estados Unidos, ele adentrou sim as universidades de pedagogia nos Estados Unidos, e é essa denúncia que o Lindsay vai fazer nesse livro aqui, de como Paulo Freire foi sim fomentador dessa ideia de ativismo dentro das universidades americanas e transformou essa loucura woke que a gente vê hoje. Ele vai falar muito dessa ideia de quem foi o responsável pelo desenvolvimento do movimento woke, por esse identitarismo maluco que a gente está vendo hoje. São as ideias dessa educação que não é educação do Paulo Freire, que vai fazer a ideia da pirâmide do oprimido, que tudo é opressão, que tudo é uma problematização, formando pessoas revoltadas em eterna revolução, achando que estão o tempo inteiro lutando contra um sistema, o tempo inteiro lutando contra o capitalismo. Ele vai acusar, né, e vai chamar, o Paulo Freire chama de educação bancária, que é bem essa ideia da educação do que a gente acredita, que as pessoas têm que ser capazes de analisar diferentes ideias, de serem alfabetizadas corretamente, de forma que elas se tornem produtivas. E o Freire já vai falar que não, que essa ideia de pessoas produtivas é eu corroborar com a ideia capitalista, e que não é esse o objetivo da educação, que a ideia da educação é conscientizar politicamente cada um desses alunos. E é interessante que quem tiver filho aí vai concordar comigo, quem tiver filho adolescente, ou ali no final do Fundamental 2, ou no início do ensino médio, que tá tão arraigado isso, que é sempre aquela ideia do professor ser o mediador, do professor não ser autoridade, mas dentro de sala de aula, dele não estar ali para transmitir conhecimento, mas para que quase que ser um facilitador dessa conscientização política. Se a gente pegar essa ideia sempre de debates dentro de sala de aula, para que um aluno de 13,
14 anos, como aconteceu com meu filho, precisa discutir e ter um debate acalorado dentro de sala de aula para defender ou não o aborto, por exemplo. Então, essa ideia crítica, né, da teoria crítica que é levada para dentro de sala de aula, ela vai ser implementada pelas ideias da pedagogia do oprimido ali do Paulo Freire. Aliás, esse livro aqui eu acho que foi um dos melhores livros que eu li, assim, dos últimos anos, assim. É um livro muito bom, com uma pesquisa muito vasta. Ele vai trazer vários trechos ali dos livros do Paulo Freire, mostrando como esse ativismo que hoje nós vemos, que nós chamamos de identitarismo, nasce dessa ideia da pedagogia do oprimido. E se a gente pegar a ideia mesmo de vitimização do identitarismo, né, da pirâmide do oprimido, e como eu já citei anteriormente, o livro da Paty, né, sobre mulheres que o feminismo não vê, ela fez uma pesquisa maravilhosa, bibliográfica. Aqui tem material para destrinchar para 1 milhão de outros lugares. Claro que ela vai fazer críticas ao feminismo, mas ela não se coloca como uma antifeminista, tá? Ela se coloca como uma crítica ao feminismo, mas não antifeminista. E ela vai levantar muito essa bandeira de como o feminismo é elitista, como o feminismo é um problema da mulher branca, que não enxerga a mulher trabalhadora real, que não enxerga a mulher negra, que não enxerga os problemas da base da pirâmide da sociedade, que não enxerga as mulheres comuns, as mulheres pobres. Ela vai mostrar como, principalmente quando ela fala aqui muito da segunda onda, que vai pegar ali a ideia do problema sem nome da Beth Friedman, e vai falar muito da ideia da mulher burguesa. E hoje, vendo essa ideia do feminismo que ela coloca aqui, do feminismo tanto elitista quanto racista, me remeteu muito à ideia que a gente tem hoje desse conservadorismo que acaba sendo racista e elitista da mesma forma. Vocês lembram que eu falei lá da questão do conservadorismo ser situado no seu tempo? Então, quando você vê determinadas influências falando que você só vai ser a mulher correta dentro do seu lar se você for dona de casa e se dedicar exclusivamente aos filhos. Ou seja, é a realidade da mulher brasileira? Não é. Então esse antifeminismo criado também por esse outro lado, ele também bate na mulher comum. Ele também não casa com as ideias da mulher comum. Ele vai pegar uma ideia aburguesada da mulher, uma mulher que não é a realidade da maioria das mulheres. Com essa ideia de que eu sou aberta à vida e eu vou ter quantos filhos Deus me mandar, sem levar em consideração todos os outros meandros sociais que levam essa mulher de realização profissional, da ideia de que nem sempre hoje um homem é capaz de sustentar uma família com muitos filhos. A gente tem aí a perda da valorização, até a inflação entra nessa história, mas bem a ideia de que a gente tem que repensar, de não puxar a corda tão pro outro lado, na que a gente vai chamar de extrema-direita, né? Para eles tudo é extrema-direita, mas o que eu tô falando é de pegar esse feminismo que é elitista e racista e puxar tanto para o outro lado na ideia de um antifeminismo também elitista e racista, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo prestar atenção, mas bem nessa dicotomia da ideia de não lembrar de quem são as pessoas reais, de quem é a pessoa real do dia a dia, de como são as famílias, de como funcionam as relações sociais, não necessariamente com essa ideia de cartilha de como devemos nos comportar. Esse ano foi um ano de muita descoberta nesse sentido de que o que realmente é o conservadorismo, como que as pessoas nas suas relações sociais, nas suas relações do dia a dia, né, não se tornem caricatas por puxarem tanto para o outro lado, quando, né, não se identificam com esse identitarismo, com essa pedagogia do oprimido freiriana, mas puxam para um outro lado que também não é tão legal, né? Todos esses extremos, eles não são bacanas, porque não abraçam a grande maioria das pessoas, da vida real. O conservador é aquele que está vivendo a tua vida, mas vivendo a tua vida de acordo com a tua realidade, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu espaço, né? Então a gente está criando aí uma outra vertente que acaba sendo tão nociva quanto o feminismo, quando a gente puxa para esse feminismo tão elitista e racista quanto o feminismo. Então essa ideia que a Paty levanta aqui dessas mulheres que não são vistas pelo feminismo, para mim também tem o outro lado, das mulheres que o antifeminismo não vê. Por isso que eu gosto quando ela se coloca ali no final do livro, ela fala, olha, eu vou deixar bem claro que eu não sou antifeminista. Tem algumas feministas, por exemplo, ela gosta muito do trabalho da Bell Hooks, que eu também gosto, tá? São muito pertinentes. E a gente vai observar essa coisa do
Por que a gente tá nessa divisão tão grande e nessa polarização tão grande que não pode enxergar as pessoas do nosso dia a dia? Então é isso, esses foram os melhores livros que eu li em 2024. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar todos os livros que eu li, inclusive o que eu estou lendo agora. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, falem comigo. Mas esses livros que eu mostrei pra vocês aqui são todos livros que valem muito a pena você ler. Um feliz 2025. A gente se vê ano que vem e com muito mais novidade aqui no canal pra vocês. Beijo!